Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão preparados para receber a palavra de Deus? O Espírito do Senhor está sobre nós. Você não está aqui por acaso. O Espírito do Senhor trouxe você aqui nessa manhã. Porque o Senhor nos ama. O amor dele é derramado no nosso coração. Nós fomos chamados primeiro para desfrutar deste amor, para conhecer este amor. Depois que nós provamos, somos então chamados a compartilhá-lo. Mas você sabe, todos os dias nós precisamos de comer uma dieta espiritual. E sabe qual é a dieta espiritual? Todos os dias você tem que lembrar que você é amado do Senhor. Então, não sei se você já fez isso. Se não fez, queria que você virasse para o irmão do lado e dissesse: você é muito amado do Senhor. Você é amado. Aleluia. Pode cutucar o da frente também, fala para ele. Fala no ouvido dele. É isso que nós somos, amados. É isso que você é, amado. Ele nos amou de tal maneira. Essa é a verdade suprema do universo, que Deus nos amou de tal maneira. Você sabe, às vezes as circunstâncias querem nos dizer algo diferente. Todos nós às vezes passamos por aquele dia em que há uma sequência de coisas acontecendo. Coisas acontecem conosco. E somos tentados a pensar que o céu não está olhando para nós, ou que Deus não se importa conosco, ou pior ainda, somos tentados a pensar que talvez Ele esteja irado conosco. Mas preste atenção, não deixe que as circunstâncias contem para você a respeito do amor de Deus. Mas conta para as circunstâncias o quanto você é amado. Porque o amor de Deus, ele se revela na cruz. É na cruz de Cristo que o amor de Deus se mostra. Então ele é objetivo, entendeu? É um fato histórico, foi um evento com testemunhas. Tem dias que eu sinto, tem dias que eu não sinto tanto. Mas independente do dia, eu creio no fato. Ele enviou o seu filho, que morreu por mim, porque ele me ama. O Senhor não veio porque era obrigado a vir. Ele veio porque nos ama, porque ama você. E cada dia temos que nos lembrar disso, que esse amor não é baseado em você. Está me entendendo? Hoje eu não vim aqui contar para você o quanto você é bom. Hoje eu vim aqui lembrar você o quanto Ele é bom. Eu não vim hoje para falar a seu respeito, mas eu vim aqui para falar a respeito dEle. Está me ouvindo? Muitas vezes somos tentados a pensar que Deus gosta mais de uns do que de outros, porque tem uns que são tão bonzinhos, não é? Tem uns que parecem tão merecedores do amor de Deus. Mas é aí que o céu nos surpreende. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, naqueles dias, quero te fazer um desafio. Naqueles dias em que você se sentir menos merecedor, parece que você está mais fora do padrão do que nunca. Nesse dia, tenha ousadia de chegar diante dele e pedir algo para ele. Mas peça consciente de que você não merece, mas apenas creia: eu sou amado e a graça dele me alcançou. Esse vai ser o dia da loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho é que Deus amou quem não merece. É que Ele veio para quem não estava pedindo, não estava clamando. Ele veio para aqueles que por si só jamais chegariam a Ele. Ele veio, Ele tomou a iniciativa, Ele veio ao nosso encontro. Ele conheceu o seu nome, conheceu a sua história. Muito antes de você pensar nele, Ele já estava pensando em você. Aleluia.
lá em Romanos 8, verso 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, diga, eu não recebi o espírito de escravidão, para viver outra vez, diga outra vez. O que significa esse outra vez? De novo, por que está escrito isso aqui? A maior parte das pessoas vive uma vida com medo de Deus, com medo até de ter um encontro com Deus. As pessoas têm medo do que Deus vai dizer para elas, têm medo do julgamento de Deus. Você sabe que tem gente que quando quer me assustar, eles falam assim: vou te entregar na mão de Deus. Aí eu fico, ai meu Deus, que medo. Vou te entregar na mão de Deus. Uma pessoa me falou isso um dia com tanta autoridade, e eu falei para ela: só tenho uma surpresa para te contar, eu já estou. E ninguém pode me arrebatar de lá, inclusive. Se você estivesse ameaçando, dizendo, eu vou te tirar da mão de Deus, eu ficaria assustado. Mas como você não é maior do que Deus, você não pode falar. Mas você está falando para entregar na mão de Deus. O que passa na mente dessa pessoa quando ela diz, vou te entregar na mão de Deus? É que Deus vai apertar você e vai fazer de você picadinho. Porque Ele está só esperando a chance de espremer você para não sobrar nada. Mas esse é um engano do diabo. Os céus clamam por você. Os céus estão orando por você. Tem alguém no céu agora mesmo orando por você. Ele é o nosso intercessor. E sabe pelo que você ora? Para você não viver agora de novo assim. As pessoas quando estão no mundo têm medo de Deus. Mas agora você chegou na casa. Você se tornou filho. E aí Paulo diz o quê? Você não é mais escravo. Você não é mais o empregado de Deus. Agora você é filho. Chega como filho. Você não vai viver mais atemorizado. Paulo também certamente está se referindo aqui à lei, lá no Velho Testamento, quando os homens se relacionavam com Deus como escravos, como servos. Mas hoje, nós até servimos a Deus, porque Jesus é o nosso Senhor. Mas, acima de tudo, fomos feitos filhos de Deus. Essa é a maravilha. Você tem um pai. Quem tem pai tem segurança. Quem tem pai vive uma vida de tranquilidade. Crianças que por alguma razão têm o pai ausente, são crianças ansiosas. Crianças ansiosas. São crianças o tempo inteiro inseguras a respeito do amanhã. A minha mãe já é falecida e meu pai também. Mas minha mãe separou-se do meu pai quando eu tinha 6 anos de idade por ali. Nessa fase da vida eu já entendi as coisas. E eu me lembro perfeitamente de perguntar para minha mãe às vezes, como que a gente vai fazer? Eu com 7 anos de idade estava preocupado, quem vai pagar o aluguel? E se não conseguirmos pagar o aluguel? E eu me lembro que frequentemente acontecia dela não conseguir pagar o aluguel, nós tínhamos que sair e momentaneamente ia para a casa dos meus avós, porque ela não conseguia, tadinha. Mas, sabe qual é a sensação que marca a gente? É uma sensação que quando você não tem pai, você não tem futuro, você não tem ninguém por você, não tem ninguém que briga por você. Quando um valentão da vizinhança vem te bater, você apanha, só isso. Porque você não tem um pai para você ir lá chamar. Entende? Crianças que vivem, ou pelo menos imaginam que vivem assim, vivem ansiosas. Você conhece pessoas dentro da igreja vivendo ansiosas, angustiadas, preocupadas com o amanhã? É porque não entendeu que tem um pai ainda. Talvez entendeu com a mente. Talvez ela já ouviu isso, porque todo mundo sabe e diz, Deus é pai. Mas quando essa verdade descer para o seu coração, e você tiver a percepção do abraço do céu em você,
você nunca mais vai andar ansioso de coisa alguma. Porque você sabe, tem um pai que cuida de você. Sabe o que eu fico mais feliz? É porque em algum momento eu disse algo que abriu o entendimento dela. Sabe o que eu fico feliz? É que todo domingo eu estou aqui para dizer algo para você. E a minha oração é que em algum momento, em algum domingo, seus olhos se abram. E você possa ter aquela experiência do, eu estou entendendo. Eu sou filho e eu sou amado. Não vou viver mais atemorizado. O que é viver atemorizado? É viver com medo. Eu gosto muito daquela canção que diz, eu não sou mais escravo do medo, porque agora eu sou filho. Filhos não precisam ter medo. Filhos não precisam ter medo. Filhos que têm um pai presente ali em casa, são crianças tranquilas. Elas não se preocupam. Eu me lembro, eu morei 1 ano fora do Brasil, lá na Inglaterra. Eu estava com as minhas 2 filhas, na época pequena, a mais velha tinha, se não me engano, a mais velha tinha 4 ou 5 anos. 5 anos. E eu me lembro um dia, andando com ela pela cidade, eu andava com um mapa, porque eu me perdia todas as vezes. Mas ao contrário de muitos, isso para mim é diversão. Me encontrar no mapa sempre é uma diversão, uma brincadeira. E eu virei para ela e falei, você sabe onde é que nós estamos? Ela falou, não sei. Eu falei, você sabe qual é o rumo da nossa casa? Ela disse, também não sei. Eu falei, você não fica com medo? E eu gostei da resposta que ela deu. Ela falou, eu não tenho medo porque você sabe. Eu falei, sei mesmo. Porque independente de eu saber ou não, não importa. Ela está segurando a minha mão. É isso que você deveria dizer todo dia. Deus sabe. O meu pai sabe. Você está achando que pode fazer de mim o que quiser, não faz não. Meu pai está cuidando de mim. Eu não sou órfão, nem sou abandonado. Eu tenho um pai que cuida de mim. Essa é a verdade suprema do universo. Fomos amados. Somos amados. Porque temos um pai. Mas o texto continua. Eu não recebi espírito de escravidão para viver com medo, mas eu recebi o espírito de adoção. A melhor tradução aqui seria filiação, porque você não é realmente filho adotivo de Deus. Você é filho genuíno. Você tem a natureza dele dentro de você agora. E baseado nisso, você clama o quê? Abba, Pai. Existem algumas palavras no Novo Testamento que elas não foram traduzidas. Por quê? Porque o autor as mencionou na língua original. Então Paulo está escrevendo essa epístola aqui em grego. Mas quando chega nesse pedaço aqui, ele não escreve Abba em grego, ele escreve como está aqui, Abba. Tem muitas palavras assim no Novo Testamento, por exemplo, Maranata. Não é uma palavra grega. Anátema, não é? Ou Jesus também, ele fala algumas vezes, né? Talita cumi, menina, levanta. Ou efatá, abre. Então tem muitas palavras que são preservadas, por quê? Porque a pessoa falou ela na língua. E todas as vezes que isso acontece, você tem que prestar atenção, porque o Espírito Santo está querendo te falar algo especial naquela palavra. E essa é uma dessas palavras. Abba é hebraico. E em hebraico é a maneira como as criancinhas chamam seus pais. Até hoje, se você for a Israel, eu espero que você vá comigo algum dia. Mês que vem eu estou indo, dia 26. Presta atenção. Quando você está lá num parque, lá em Jerusalém, é comum você ver criancinhas andando com seus pais, elas saem gritando atrás, Abba, Abba. E quando você ouve, você fala, eu já ouvi essa palavra. Pelo menos uma coisa em hebraico eu sei, Abba. A tradução literal de Abba não é só pai, é paizinho. Paizinho. Se você ainda não é capaz de se referir a Deus dessa maneira afetuosa,
é porque você está debaixo ainda de medo, de espírito de medo. Mas quando você entende que Ele de fato ama você, e você é filho, você vai poder dizer pelo Espírito, Abba. Quantos podem dizer Abba hoje? Abba, sabe, só de dizer isso, o Espírito, ele borbulha dentro da gente. Porque o Senhor tem prazer. Essa é a maneira de nós nos relacionarmos com o Senhor. Hoje você não vai se relacionar com Ele mais como no Velho Testamento. No Velho Testamento, o homem não tinha acesso a Deus, porque Jesus não tinha vindo ainda. Somente o sumo sacerdote chegava na presença de Deus uma vez por ano, e era um momento carregado de riscos. Era muito perigoso estar na presença de Deus, porque ele tinha que imolar o animal, pegar o sangue, mas o animal tinha que ser perfeito. Mas ele também precisava de ter um certo atitude, comportamento apropriado para levar esse sangue lá dentro do Santo dos Santos, porque se ele fizesse qualquer coisa errada, qualquer coisa fora do que estava prescrito, ele poderia entrar lá e morrer lá dentro. Poderia morrer. Essa era a imagem que as pessoas tinham de Deus, mais ou menos como se fosse uma coisa radioativa, perigosa. Ninguém chega perto, ninguém toca em nada que tenha a ver com o santuário, ninguém encosta no santuário, você pode morrer. Menino, cuidado, você pode morrer. Não é? Essa era a ideia que havia. Por isso, no Velho Testamento, as pessoas tinham a visão de um Deus distante, era longe, inacessível. Eles não podiam de fato ter acesso. Mas preste atenção, isso está na palavra de Deus apenas para mostrar para a gente o que é a vida sem Cristo, o que é viver uma vida apenas religiosa. É distante, é inacessível e cheia de medos. Ai meu Deus, Deus vai me castigar. Meu Deus do céu, olha o que eu pensei aqui. Né? Deus vai me castigar agora. Meu Deus, não tem misericórdia. Não, por favor, Senhor, não faça. Tem gente que está o tempo inteiro clamando misericórdia, porque o tempo inteiro ele está com medo de cair uma praga na cabeça dele. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus não quer mandar praga sobre a sua cabeça. Deus quer derramar bênção sobre a sua cabeça. Porque o que transforma você não é a praga. O que transforma você é a bênção e o amor dele derramado sobre a sua vida. É a bondade de Deus que produz em nós arrependimento. Está me ouvindo? Então veja, essa era a ideia que havia no Velho Testamento. Mas um belo dia, aparece alguém, lá nas praias da Galileia, e ele está pregando, e a primeira coisa que ele diz, olha, quando você for orar, não precise falar, ô Jeová, não, apenas diga, Pai nosso que estás nos céus. O que você acha que um judeu de 2000 anos atrás entendeu daquilo? Ele achou aquilo completamente subversivo, assustador. Como assim chamar Deus de Pai? Se eu estou chamando Deus de Pai, eu estou dizendo que eu sou igual a Ele, porque o Filho é igual ao Pai. Eu estou dizendo que eu sou do tipo dele, da espécie dele. Meu Deus, olha o que esse cara está falando. Então Jesus vem e só de ensinar as pessoas a chamar Deus de Pai, presta atenção, já é uma subversão completa. Hoje também as pessoas estão o tempo inteiro me confrontando, porque eu digo para elas que elas são amadas. Que elas são amadas. Hoje de manhã, alguém me fez uma pergunta na mentoria, que eu faço domingo pela manhã, você está convidado a participar? E ela disse, pastor, eu estou pregando para uma pessoa no meu trabalho, e ela disse, tudo bem, se eu aceitar Jesus, eu posso continuar vivendo como eu quiser? E ela ficou então chocada com aquilo. Como assim, como você quiser? Você não vive mais como você quiser. Eu não sei se realmente aconteceu ou se ela criou uma situação para me fazer a pergunta. Mas eu disse para ela, filha, esquece a segunda parte da história, fica só com a primeira. Deixa ele experimentar a graça e o amor de Deus. Se depois de provar de Cristo, ele ainda quiser comer coisas ruins, você não pode fazer nada. Mas uma coisa é fato na vida, depois que você prova maná do céu, você não quer comer lavagem para porcos mais. Uma transformação acontece na sua vida, porque há poder. Ah, mas isso que você está pregando é muito bom.
Fica parecendo que Deus é assim tão bom. Não, eu não estou nem conseguindo expressar o tanto que Ele é bom. Você pode multiplicar para a enésima potência, porque Ele é muito mais bondoso do que você imagina. Não, não é assim, porque Deus também é justiça. Ele vai pesar a mão. Alguns me mandam áudios nesse tom de voz. E eu fico lá em casa, ai meu Deus, que medo. Que eles querem me assustar. E eu sempre respondo dizendo, claro que Deus é justiça. Deus é tão justo que Ele tem que declarar você perdoado, porque a dívida foi paga. Se Ele não declarar você perdoado, Ele é injusto. Mas Deus não pode ser injusto. Então Ele tem que dizer, está perdoado mesmo. O sangue pagou toda a sua dívida. Não há mais dívida contra você no céu. Se não tem mais dívida, Ele é justo em carimbar e dizer, perdoado. Aleluia. O Senhor vem mostrar Deus com outra ótica. Olha os lírios do campo, o Pai cuida deles. Olha aí os pardais, o Pai cuida deles. Vai cuidar de você também. Quem diria isso? Meu Deus, né? O Senhor está dizendo que Ele vai cuidar de mim. Quem sou eu para merecer a atenção do céu? Você é alvo da atenção e do cuidado de Deus. Ele te conhece pelo nome. Por isso hoje, eu só quero desafiar você a chamá-lo de Pai. Só isso. Pai. Às vezes nós queremos ser religiosos. Mas é como seu filho. As minhas filhas eram pequenas. Eu não esperava que elas lá do quarto delas fossem gritar por mim. Ó tu que habitas no quarto ao lado, por favor venha me socorrer nessa noite escura e sombria. É bonito, tem um lugar no livro, né? Mas qual criança faz isso? Qual pai quer ouvir um negócio desse tipo? O que o pai quer ouvir é só um grito arreganhado mesmo do Pai é! Só é suficiente. Está me ouvindo? Ah, eu não sei orar. Grita, dá um berro, pede socorro. Só fala, Pai. Você sabe, quando eu era... Vamos falar das minhas filhas mais um pouquinho. Elas eram criancinhas. E eu era um pastor muito ocupado. E o que eu fico triste é que elas cresceram e eu, graças a Deus, fiquei menos ocupado. Mas na época que elas eram crianças, por alguma razão, eu estava sempre tão envolvido com algo. E às vezes eu chegava em casa... E elas até queriam me mostrar alguma coisa que elas tinham feito, uma arte, um desenho que trouxeram da escola. Eu olhava, você sabe quando o pai olha, porque o pai tem que olhar, ele diz, que lindo, filhinha, mas depois ele já vira para cá. Era mais ou menos isso que eu fazia, não vou negar para você, mas elas sabem que eu as amo. E você pode pensar, isso é tudo. Eu voltava a ler alguma coisa, que eu estava lendo, e elas iam para o quintal. Mas quando elas estavam lá no quintal, e acontecia alguma coisa, e elas gritavam, Pai, eu largava tudo o que eu estava fazendo, e ia lá para ver o que tinha acontecido. Você pode achar que às vezes você não tem a atenção do céu que você gostaria. Sim, porque às vezes você quer mostrar para Deus o tanto que você é bom, o tanto que você faz as coisas bem feitas. O Pai está olhando, mas Ele realmente não vai dar muita atenção para isso, não é? Mas quando você vai brincar, e você fura o seu pé, e você grita por ele, vai ser como eu, vou levantar do sofá e vou correr na direção. E quero saber o que aconteceu imediatamente. Deus está interessado na sua vida. Se você hoje apenas gritar, Pai, Ele virá correndo para você. Você crê que Deus corre? Deus corre. E eu queria compartilhar com você, agora eu vou começar a pregação em nome de Jesus, aleluia. Os irmãos estão cansados? Sim, porque eu não estou. Você sabe, quando eu falo do amor de Deus, eu me renovo. E lá em Lucas, no capítulo 15, pega a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante, nós temos uma história que o próprio Senhor Jesus contou. Então você está diante de uma história que saiu dos lábios do próprio Senhor.
Você que conhece a história, você já ouviu dizer, o nome que é dado a ela normalmente é a história ou a parábola do filho pródigo. Não sei se você sabe o que significa pródigo. Pródigo é uma palavra interessante, porque ela pode ter um sentido positivo ou negativo, o que é muito ruim para uma palavra, né? Mas pródigo, no sentido negativo, significa aquela pessoa que gasta sem critério, gasta de maneira desembestada, sai torrando dinheiro pela frente. Se ele fizer isso de uma maneira muito, muito exagerada, né, um parente próximo pode até ir no juiz e impedir ele de ter acesso ao próprio dinheiro, porque ele é chamado de pródigo. Isso é negativo. Nessa parábola se refere ao filho. Mas pródigo também pode ter um sentido positivo. Significa alguém que é muito, muito, muito rico e ao mesmo tempo muito, muito generoso. E não se importa de dar porque tem muito. E ele então é pródigo, né, nos seus presentes. Essa prodigalidade também pode ser positiva. Nessa parábola aponta para o pai. Aí fica a seu critério dar um nome. É a parábola do filho pródigo ou será que é a parábola do pai pródigo? Eu creio que o alvo do Senhor nessa parábola é nos falar a respeito do pai. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você a respeito do pai. E do quanto o pai ama você. Vamos ler a palavra de Deus? Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos, irmãos? O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas. Aqui em Goiás antigamente chamava de lavagem, né? A lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse... Bom, antes dele cair em si, vamos entender o que está acontecendo. O Senhor diz, olha, tinha um homem... O Senhor não disse que é uma parábola. Pode ter acontecido realmente. Pode ter sido uma história verdadeira. Ok? Mas ela é apresentada como uma história. E o objetivo dela é nos contar a respeito do coração do pai. A nosso respeito, a seu respeito. O pai então tinha 2 filhos. Um dia o mais novo, o caçula, chegou para o pai e falou: eu quero a minha herança. O que significa quando um filho pede herança antes do pai morrer? Significa que ele está desejando a morte do pai. Quer dizer, não é uma boa pessoa. Filhos que fazem isso, não é gente boa. Ele é como se ele estivesse dizendo, eu queria que você morresse, mas como você é a rainha Elizabeth, não morre nunca. Eu quero que ela viva. Como diz todo bom inglês, vida longa a rainha. Mas é uma brincadeira, uma piada que o mundo inteiro faz, porque essa semana ela fez 96 anos de idade. Saudável. Não tem doença nenhuma. E o coitado do filho está sonhando em sentar no trono. Vai chegar o dia dele sentar, ele já vai chegar lá assim. Mas eu espero que ele nunca tenha desejado a morte da mãe. Olha para cá. Mas esse garoto aqui desejou a morte do pai. Porque ele queria o dinheiro. Quero viver a minha vida. Mas parece que ele me atrapalha a viver a minha vida. Então, dá o que é meu. Mas sabe o que é impressionante na generosidade de Deus? Deus deu, o pai deu, perdão. O pai deu. Chamou o filho mais velho e dividiu com os 2. Naquela época, a lei funcionava assim.
o filho mais velho recebe o dobro do mais novo. Então o filho mais novo recebeu 1/3 da herança, o mais velho 2/3, o dobro. Diz a palavra de Deus então que esse menino mais novo saiu, foi para uma terra distante e foi gastar o dinheiro. A Bíblia não diz com o que ele gastou, só diz que foi dissolutamente. Ou seja, provou de tudo que o mundo pode dar. Foi para Las Vegas, vou gastar no jogo. Não é? Certamente gastou também em orgias, quem sabe drogas. Não é? O que mais que as pessoas pensam que é desfrutar da vida? Provavelmente ele fez. Dissolutamente. Ou seja, resolveu viver intensamente. Só que o dinheiro acabou num certo momento. E para piorar, veio uma crise no país onde ele estava. Uma crise financeira. Talvez uma pandemia, né? Uma guerra na Ucrânia. Veio uma crise, inflação. Coincidiu. E aí, ele também não tinha emprego. Eu vou trabalhar. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha muitos amigos. Mas agora que ele não tem dinheiro, você sabe. Quem não tem dinheiro, não tem amigos. Às vezes nem parente tem. Não é verdade? Sozinho. Enquanto ele tinha dinheiro, todo mundo estava junto dele para festejar. Mas agora ele está sozinho. Não tem emprego. E o único emprego que ele conseguiu achar foi de cuidar de porcos, foi ser porqueiro. Você tem que entender isso no contexto da cabeça de um judeu. Para o judeu não existe bicho mais impuro do que o porco. Um judeu religioso não come nada que vem do porco, nem chega perto de nada que é de porco. Mas ele foi cuidar. Isso significa que aos olhos naturais era o fim do poço, o fundo do poço. O buraco mais fundo, não tinha como ficar pior. Mas a Bíblia fala que ainda ficou pior. Porque ele arrumou o emprego, mas certamente não estavam pagando ele apropriadamente. E quando vinham trazer a comida dos porcos, ele ficava pensando em comer o que os porcos comiam, de tanta fome que ele estava passando. Que vida miserável. É possível que alguns de nós tenhamos em algum momento da vida chegado num ponto ruim. Talvez o fundo do poço para você não foi perder dinheiro, mas às vezes você pode estar enfrentando uma depressão profunda, uma angústia que não tem escapatória. Chegou um momento da vida que você não vê saída nem solução para nada. Quem pode me tirar dessa condição? Quem pode me tirar? A Bíblia fala então, verso 17, que ele estava lá naquela vida horrível e um dia ele caiu em si. Esse é um momento importante na vida de todos nós, em que nós caímos em nós mesmos. O que significa cair em si? Significa vir um momento de lucidez. Veio um momento de compreensão. Mas qual foi a lucidez que ele teve? Olha o que ele diz. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou fazer o seguinte, vou me levantar e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, nem sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. Você vai dizer, puxa vida, que legal que esse menino está fazendo. Mas eu pergunto para você, ele está realmente arrependido de alguma coisa? Sim ou não? Ele está chateado porque ele magoou o coração do pai? Ele ofendeu o pai. Ele colocou o pai numa situação difícil na comunidade. Por quê? Porque todos os anciãos da comunidade viram o quanto o garoto era insolente e desejou a morte do pai, e o pai mesmo assim deu dinheiro para ele. Aos olhos daquela comunidade, o pai era uma pessoa fraca, que o filho mimado faz o que bem quer. Ele ofendeu o pai quando desejou a morte dele ao pedir a herança com o pai em vida. Ele magoou profundamente, quem sabe, ou pelo menos deveria imaginar isso,
o coração do pai. Mas na hora que ele caiu em si, ele não pensou nisso. Ele pensou em quem quando ele caiu em si? Ele pensou em quem? Nele mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Porque ele é uma pessoa esperta, ele sempre tem soluções para as coisas. E ele pensou o quê? Meu pai é fazendeiro. Lá na fazenda tem pão para todo mundo, ninguém passa fome na fazenda do meu pai. Vou fazer o seguinte, vou voltar para lá, vou trabalhar para ele. Eu acho que eu realmente aprontei, não mereço mais ser filho, mas ele pode me contratar. Quer dizer, todo momento ele está preocupado consigo mesmo. E ele está voltando para casa por causa de quê? Da barriga. Ele está com fome. Nós gostamos muito das coisas mais piedosas. Eu também. Eu preferiria muito que as pessoas viessem aqui arrependidas, dizendo, eu magoei o coração de Deus, eu pequei contra o céu, não, Senhor, me perdoa. Eu gosto disso, isso é bom, com certeza. Mas eu quero te dizer, Deus é tão bom, que Ele está aceitando você vir, mesmo que seja porque você está com fome. Não, eu quero o Senhor hoje, que eu preciso muito do emprego, eu estou precisando demais trabalhar. Alguém vai olhar e vai dizer, rapaz, você tem que buscar Deus sem interesse. Mas Deus é tão bom que Ele diz, pode vir, eu tenho emprego para você mesmo. Não, o que eu preciso hoje é casar, meu Deus, eu preciso de casar. Eu estou vendo aqui nessa igreja, deve ter uma mulher para mim aqui. Eu vou lá na frente, pode vir. Deus está aceitando, Ele está dizendo, tenho mesmo uma mulher para você aqui. Não, o que eu preciso realmente é de ser curado. Eu estou doente demais, eu preciso de ajuda, meu Deus do céu. Será que alguém pode orar por mim? O pastor está chamando, vou lá. Alguém vai dizer, Deus não vai aceitar, esse cara está querendo, é só uma bênção. Mas Deus está dizendo, pode vir, chega mais perto. Eu tenho uma bênção realmente para você. Sabe o que eu amo no Senhor? É que nós nunca fazemos nada de maneira nobre e perfeita. Mas o amor dele é tão grande, que ele nos aceita assim mesmo. E Ele vem e nos abençoa. E Ele quer abençoar você nesse dia também. A Bíblia fala então, que ele levantou e foi indo na direção da sua casa, do seu pai. Aí a história muda agora o cenário. Vinha ele longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe diz, lembra que ele ensaiou isso antes? Ele falou, quando eu chegar lá eu vou dizer, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele ensaiou isso, agora ele está fazendo o que ele ensaiou. Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, ouviu o que ele estava falando? O pai ignorou solenemente, gritou para o empregado, traz depressa, vamos trocar a roupa dele, está fedendo a porco, veste ele, coloca um anel no dedo dele. Naquela época o anel era o cartão de crédito dos ricos. Quando um rico ia fazer compras, ele não levava dinheiro, anotava-se, no final colocava uma cera e ele carimbava com o anel. Era o cartão Black Infinity. Você tem um? Você tem, você só não sabe como usar. Mas você vai aprender a usar aqui. Seu crédito no céu é maior do que você imagina. Olha para cá. O menino merecia ganhar um cartão de crédito Black. Traz o cartão de novo, meu filho. Alguém traz o anel, taca no dedo do moleque e já fica pensando, mas eu, papai, Você vê que, qual que é o único mérito desse menino? Ele se deixa ser amado. Ele se permite ser amado. Coloca o dedo, o anel no dedo, sandália nos pés, tudo isso tem significado. Hoje eu não vou falar, mas fica para outro dia. Traz também e mata o novilho cevado. O novilho é aquele boi que era engordado só para o dia do churrasco. Dias especiais. Vão matar o novilho, hoje é um dia especial. Comamos, regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa.
E o menino foi. Eu fico pensando se fosse eu ou você. Não, pai, por favor, não, hoje não mata hoje não. Cadê mamãe? Primeiro vamos chegar em casa. Não, vamos começar a festa agora. Bom, já que o Senhor está insistindo, vamos festejar. Deus quer abençoar você, permita-se ser abençoado pelo Senhor. Permita-se ter um coração cheio de expectativas a respeito da bondade de Deus sobre você. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. A Bíblia fala que ele tinha um irmão. Vamos continuar lendo. Ora, o filho mais velho, o que ganhou a maior parte da herança, nunca saiu de casa. Estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: que é isso? Que barulho é esse? Que festa é essa? E ele informou: teu irmão voltou para casa. Teu pai está feliz demais, mandou matar o novilho cevado, porque ele voltou com saúde. E ele ficou indignado e não queria entrar. E você? Você ficaria feliz com o pai ou ficaria indignado? Tenta colocar no lugar desse rapaz. O menino pegou o dinheiro, aprontou todas, gastou tudo em Las Vegas, Paris, aprontou todas, e volta para casa, e o pai faz festa para ele, mata o novilho, põe o anel no dedo. O universo não faz sentido. Você concorda comigo? Se você visse isso acontecendo, você também não ficaria muito indignado? É isso que os religiosos sentem quando Deus resolve abençoar um pecador. Os religiosos evangélicos estão o tempo inteiro falando para o filho pródigo: você tem que primeiro virar hétero. Se você não virar hétero, Deus não vai te ouvir. Mas o Senhor diz o quê? Venha do jeito que você está. Está vestido de mulher? Venha vestido de mulher. Você está cheio de pecado? Venha do jeito que você está. Deixa que eu vou resolver as coisas na sua vida. Mas quando nós vemos um pecador, eu mencionei o caso só para poder chocar a sua mente um pouquinho. Por quê? Porque estamos tão convencidos de que Deus está irado e que quer derramar fogo em cima dessas pessoas, que nos esquecemos que o Pai só está esperando uma chance para elas virem. Teve um travesti que foi num dos nossos encontros, não aqui em Goiânia, esses dias. E o pastor me ligou, assustado: pastor, eu não sei o que eu faço. Eu falei: não faça nada. Ele quer ir no banheiro, qual que ele vai? Eu falei: deixa ele escolher o banheiro que ele quiser ir. Mas pastor, e se ele escolher? Eu falo: não interessa o banheiro que ele vai. Se ele está aí, ele está com fome de Deus. Esquece as outras coisas. Mata o novilho. Põe o anel no dedo dele, fala para ele o tanto que ele é amado, conta para ele um segredo que ele ainda não sabe, que Deus tem poder para mudar a história dele, mas ele é bem-vindo do jeito que ele está hoje, para que Deus possa transformá-lo no que ele deve ser amanhã. O filho? Eu sei. Eu sei que muitos vão pegar isso que eu estou falando, vai me distorcer na internet e vão jogar muita pedra em mim. Mas pelo menos esteja do meu lado na hora da pedrada. Estão me entendendo o que eu quero dizer? Essa igreja aceita tudo. É a igreja da porta larga. Não. É a porta suficientemente larga para que qualquer pecador possa entrar. Só os pecadores são bem-vindos. Quem está com raiva da festa, não gosta. Vê lá se Deus abençoa pecador. Esse é o pensamento desse cara. Fazer festa, nem pensar. Ele ficou indignado, não queria entrar. O pai saiu e falou: meu filho, é seu irmão. Avança. Mas ele respondeu a seu pai: tem tantos anos que eu estou aqui na igreja, liderando célula,
jejuei 21 dias esses dias, contribuí com essa construção, nunca transgredi uma ordem tua, eu não ganhei nada, nem um cabritinho para eu fazer uma festinha com os meus amigos. Tem gente que está aqui achando que a herança não é dele, a herança é sua, desfruta. A bênção é para você, desfruta. Mas o pai fala o que para ele? Aí ele continua, vindo porém esse teu filho. É muito ruim quando você fala teu filho, não é verdade? Eu sou preocupado. Quando a mãe olha o boletim do menino e fala, vai conversar com o teu pai. E quando o pai chega, ela fala, olha o que o teu filho tirou na escola. Perigoso. Porque quando tira 10 é o filhinho. Quando não tira é o teu filho. Foi o que ele falou, é o teu filho, não é meu irmão. Tem nada a ver comigo. Desperdiçou os teus bens com meretriz. E tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ah, por favor. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Quantos creem nessa verdade? Tudo que é dele é meu, diga. Tudo que é dele é meu. Diga de novo, tudo que é dele é meu. Mais uma vez. Creia nisso. É Jesus que está dizendo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que a gente ficasse alegre, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse é o seu pai, é o nosso pai. No verso 20, volta lá no verso 20. Eu quero mencionar algumas características do pai para você hoje. No verso 20, tem a descrição do momento em que aquele filho pródigo volta para casa. A Bíblia fala que vinha ele longe quando o seu pai o avistou. Você está debaixo das vistas de Deus. Naquela época, tenta construir um quadro na sua mente. Naquela época, não é como hoje. As pessoas viviam juntas na vila, na aldeia, onde quer que fosse. Não existia essa coisa de morar sozinho no meio do campo. Naquela época, os riscos eram muito maiores, de salteadores, de bandos virem. Então todo mundo morava junto. E eventualmente as cidades eram até muradas. Então as pessoas moravam ali na cidade. Rico, pobre, todos moravam lá. Aquele homem era rico, mas ele morava ali junto com toda a sua comunidade. E o que parece no texto? Aquele homem talvez, todos os dias, subia no terraço da sua casa, muito comum em Israel, como no Brasil, uma laje, não chove tanto na maior parte do país. E ele então certamente subia e ficava olhando com o olhar fixo no horizonte, esperando alguém aparecer, esperando alguém chegar. Certamente, os moradores daquela vila olhavam para ele e amaldiçoavam o menino. E dizia, coitado deste homem, olha o filho que ele teve. Olha o que aquele menino aprontou com ele. Mas ao mesmo tempo, talvez outros anciãos olhassem para ele e dissessem, puxa, ele está ainda pensando nesse menino. Não é possível. Já aprontou todas. Mas o pai não desiste de nós. Não desiste de você. E todos os dias, ele olhava longe. Mas teve um dia, quando ele estava avistando no horizonte, ele viu o menino vindo lá longe. Esse foi um dia especial. O Senhor Jesus está contando aqui a respeito do Pai. O Pai está olhando para você, ansiando pelo dia que você vai fazer menção de vir a Ele. Menção de vir a Ele. Porque no dia em que você fizer apenas a menção de ir a Ele, Ele virá ao seu encontro como um raio. Eu vi um testemunho de uma mulher americana que vivia lá no Texas. Hoje ela é crente, serve a Deus,
E ela era ateia. E ela dizia que não cria em Deus. E ela criou seus filhos assim. E um dia, uma filha ficou doente. E a menina foi ficando pior, e ela foi para o hospital. Por fim, ela morreu. A menina faleceu. E ela então voltou para sua casa. E ela veio no carro, no caminho para sua casa, pensando, Deus realmente não existe. Se Deus existisse, eu não estaria sofrendo. Deus realmente não existe. E aí quando ela chegou na casa dela, na garagem da casa dela, isso ela contando, que ela não aguentou mais. E ela resolveu soltar um grito. E ela disse, Deus, eu te odeio. Desse jeito. Mas ela se dizia uma ateia. Mas ela resolveu conversar com Deus. Ela disse que Deus ouviu a oração dela. E falou para ela, há quanto tempo eu estava esperando para conversar com você? Agora nós temos algo para conversar. E ela disse que porque ela abriu o coração, daquela maneira blasfema, ainda assim, o Espírito de Deus veio e a abraçou. E ela conheceu o amor de Deus. Tem muita gente aqui que talvez já teve uma experiência dessa. Tem um irmão, um pastor muito conhecido. Ele conta que ele estava na escola. E ele era um aluno que se destacava. E os seus colegas não criam em Deus. E se diziam ateus. E um dia ele estava pregando. Pregou para um deles. E perguntou, você não quer aceitar a Jesus? Ele falou, rapaz, você não entendeu que eu não creio em Deus? Eu não creio em Deus. E ele então deu uma resposta surpreendente, que até hoje eu oriento você a fazer o mesmo. Ele disse, por que você não vem aqui e não fala isso para ele? Vem aqui, fala para Deus que você não crê nele. E o rapaz falou, não vejo em que isso vai mudar. Eu falei, vamos fazer o teste. E o rapaz veio à frente e falou em voz alta, conversando com Deus, dizendo que não cria. Preste atenção, ao dizer que não cria, o Espírito de Deus veio e se revelou a ele. Por isso te digo, não importa a sua condição mental, não importa a sua posição ideológica, não importa o seu pensamento a respeito dele, apenas venha a ele, faz o teste, vê se não vai ter uma festa no céu, vê se algo poderoso não vai acontecer com você, apenas faz o teste, seja pragmático. Aquele menino fez o teste, ele poderia pensar, meu pai não vai me aceitar nunca, minha comunidade não vai me aceitar nunca, não tem volta para mim, não tem retorno para mim, como é que meu pai vai perdoar minha família? Sim, porque o irmão dele não perdoou, então ele tinha base para pensar isso, mas o menino foi prático pelo menos, ele falou, estou morrendo de fome mesmo, eu vou lá assim mesmo. Qual não foi a surpresa dele? O pai o avistou, de longe. Segunda coisa que a gente vê no texto, é que o pai se compadeceu e correu. Esse é o único lugar da Bíblia que diz que Deus correu. Diz de maneira simbólica, mas diz. Porque Deus nunca corre. Deus nunca tem pressa. Deus nunca tem pressa porque Ele tem o controle de tudo. Mas tem um momento em que Deus tem pressa. É quando você faz menção de ir a Ele. Aí Deus tem pressa, os anjos se apressam, o céu se apressa, porque Deus quer vir a seu encontro. Ninguém pode separar você do amor dele, não vai ter obstáculo, não vai ter impedimento, não vai ter potestade, não vai ter pecado, não vai ter nada. Ele vai limpar o caminho, mas Ele vai encontrar você. Você pode pensar que correr seja algo trivial. Para nós é, mas não, naqueles dias. Eu não sei se você sabe disso. Mas os homens no Oriente, na verdade até hoje, nos países árabes, os homens usam uma roupa que parece um vestidão. Não é vestido, porque é de homem, mas é uma túnica. Quantos já viram isso? É uma túnica, vai até lá no tornozelo. A da mulher é diferente do homem, mas é uma túnica. E o que acontece? Ela não tem espaço para você abrir a perna. Isso força a pessoa mais velha
a ter sempre uma postura comedida. Então, idosos, pessoas mais velhas, não corriam. Correr significa falta de nobreza. Correr é se expor ao ridículo. Por quê? Qual que é o único jeito desse homem correr? Ele tem que erguer a roupa aqui e sair correndo, segurando a roupa, aparecer nas pernas. Para eles é uma tremenda vergonha. Mas o pai está dizendo, não importa o que pensem de mim, o que falem de mim, eu vou atrás do meu filho que está vindo em direção a mim. E Deus corre, e o pai corre, porque nos ama, ama você também. Por isso o Senhor não mediu esforços. Na cruz, Ele morreu nu. Eu sei que por causa do nosso pudor, nos crucifixos católicos, eles põem uma roupinha. É só por causa do nosso pudor, mas naquele dia, Ele morreu nu. Sabe por quê? Eu me exponho a tudo, eu recebo qualquer vergonha, mas eu quero meu filho de volta. Sabe, existe uma vergonha, um pudor de gente santa, mas Jesus era totalmente santo. Imagine o que não é a vergonha para Ele, mas Ele já sofreu a vergonha no seu lugar. Você não tem mais que viver envergonhado do seu passado, nem do seu pecado. Ele já sofreu toda a vergonha que você deveria sofrer hoje. O pai correu porque se compadeceu. Aleluia. Como eu amo o Senhor, como o Senhor é bondoso na sua imensa misericórdia, como o Senhor é gracioso. Você sabe, todos nós somos muito impactados quando vemos pais agindo como pai. Tem uma cena, você pode procurar no YouTube depois se você quiser, nas Olimpíadas de Barcelona em 1992, na corrida, não me lembro qual que era a distância. Eu sei que um dos corredores, numa certa altura da corrida, se machucou e não conseguia mais correr. Mas ele não desistiu. Ele quis terminar, chegar até o fim da prova. De repente, alguém salta das arquibancadas. Os seguranças querem segurar, mas ele se desvencilha. Ele vem e pega o rapaz por debaixo do braço. E os dois vão caminhando até a linha de chegada. Quando chega na linha de chegada, o narrador explica o que aconteceu. O menino teve um problema, uma distensão, não sei. Mas quem pulou lá no meio da corrida foi o pai dele. E o pai dele o segurou e o levou até o final. O estádio inteiro ficou em pé para aplaudir. Ninguém percebeu quem tinha ganhado a corrida. Foi o maior aplauso de todas as Olimpíadas. Foi quando um pai carregou um filho até a linha de chegada. A coisa mais tremenda que há no universo é quando você deixa o seu pai correr na sua direção e carregar você até a linha de chegada. Você crê nisso? Se eu estou te dizendo a verdade, não minto. O Espírito Santo está aqui para testificar no seu coração que o Senhor já te avistou, já te conhece pelo nome, e Ele mesmo vai te levar. Você não consegue ir, não. Você é manco, eu sei, seus pés são tortos, fica para outro dia essa história, mas Ele vai te carregar até a linha de chegada. Ele está garantindo que a sua jornada vai chegar a bom termo. Mas Ele não apenas avistou, se compadeceu e correu, mas diz a Bíblia que Ele abraçou. Ele abraçou. E olha, o menino estava fedendo a porco. O menino estava imundo, mas o pai não se importou. Correu e abraçou. Correu e abraçou. Tem um pastor que estava contando há um tempo atrás, eu vi o testemunho dele. Por alguma razão, sua filha ficou doente com uma doença muito ruim, chamada bulimia. E tudo que ela comia, ela vomitava. Tudo que ela comia, ela vomitava.
E ela estava emagrecendo, definhando, estava aparecendo só a pele sobre os ossos. E ele chorava, orava, e nada parecia ter efeito. E um dia, quando ele estava vendo ela ali tentando comer, o Espírito Santo veio sobre ele. E ele se levantou e abraçou a sua filha com todas as suas forças. E a menina tentou se debater, mas ele não deixou e continuou abraçado, chorando com ela. E ele conta que depois de alguns minutos, apenas abraçando, ela foi completamente curada. Antigamente aqui em Goiânia tinha uma seita do abraço, não sei se é dessa época. Tinha um guru aqui. Um dia ele veio me visitar, porque ele tinha me ouvido pregar. E ele falou para mim: eu vim aqui porque eu quero ganhar um abraço seu. Eu falei: mas não é você que abraça? Ele falou: mas eu reconheço que o seu abraço é maior. Lá no meu escritório eu abracei com ele. Falei no ouvido dele: Deus abraça você hoje. Às vezes a gente tem muita palavra de condenação, mas a palavra do Pai é só de aceitação. Quantos creem no que eu estou dizendo? Essa é a promessa da palavra de Deus. Aleluia. Mas o texto diz que o pai correu. Tem uma coisa a respeito de corrida que eu não falei para você, que eu quero falar. Tem a ver com o original grego. Tem duas palavras no grego para corrida, para correr. Em português é só correr. No grego tem duas. Tem um correr que é um correr constante. E tem uma outra palavra que é correr, em português também, só que é um correr explosivo. Se fosse em inglês seria um sprint. Você simplesmente, na hora que dá o tiro da largada, você explode. No grego tem duas palavras para correr. Qual das duas palavras você acha que foi usada aqui? Foi uma corrida explosiva. Não foi uma corrida devagarzinho. Foi uma corrida explosiva. O Senhor está correndo atrás dos seus filhos ainda hoje. E a Bíblia fala que ele abraçou e beijou. Mesma coisa acontece com a palavra beijar aqui. O verbo aqui está numa conjugação que, se fosse traduzir corretamente, não poderia ser só beijou. O grego é um idioma muito, muito expressivo, muito mais do que o nosso. E a palavra que é usada no original é só uma palavra, mas ela está conjugada num tempo verbal que significa que ele beijou e continuou beijando repetidas vezes. É como se pegasse o menino e beijasse todo jeito. Não foi um beijinho do lado, como os orientais fazem. Não. Foi como um pai que pega um bebê e cobre ele de beijos. Essa é a maneira como esse menino ingrato, como esse menino perverso, como esse menino dissoluto, como esse menino pecador foi recebido. Ele não foi recebido com palavras de condenação. Voltou para casa, né? Depois que acaba o dinheiro, volta mesmo. Agora, né, que está doente, sem nada na vida, volta para casa. Essa talvez seriam palavras que nós disséssemos, mas não são as palavras que Deus diz. Ele aceita você hoje, como você está. Venha a Ele. Pastor, vou encerrar só com esse tópico. Tudo bem, você está falando de abraçar. Como é que o Senhor nos abraça hoje? Estou lembrando de uma outra história. Um pastor chamado Joy Bailey. Ele conta, nos anos 60, 70, teve um movimento hippie. E o filho dele resolveu sair de casa e virar hippie. Você não é dessa época, eu também não sou, mas a gente lê. E o hippie era aquela figura que não se banhava, né, sexo livre, droga, essas coisas. E esse rapaz então foi viver no meio de uma comunidade hippie.
E o pai dele vivia atrás dele para saber onde ele estava. Um dia o pai dele descobriu onde ele estava. E ele estava dormindo num albergue, que era um grande salão cheio de colchonetes no chão. E ele disse que avistou o filho dele no meio de outros filhos. Pode tocar. Avistou o filho dele no meio de outros filhos. De outros rapazes, perdão. E ele disse que chegou, o menino estava dormindo. Chegou, deu um beijo nele e foi embora. O menino depois testemunhou. Hoje ele é pastor de um dos maiores ministérios em penitenciárias do planeta. Ele testemunhou dizendo que naquele momento ele não estava dormindo, mas ele fingiu que estava dormindo porque ele viu o pai dele. E ele ficou assustado. E ele disse que quando o pai dele chegou tão afetuosamente ali, deu um beijo nele, ele disse que ficou totalmente congelado. E ele pensou consigo mesmo: meu pai me ama muito. Olha o quanto ele gosta de mim. Se o meu pai me ama assim, Deus deve me amar mais ainda. E naquele dia, teve um encontro com Deus. Por causa de um beijo. Por causa de um abraço. A palavra abraço aqui, no original, só vou encerrar te dizendo isso. É epipipto. Epipipto. Lá em Atos 10, 44, essa mesma palavra é mencionada. Atos 10, 44 diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aí você fala: pastor, onde é que está o abraço aqui? É que o verbo cair aí, no original, é epipipto. A mesma palavra que está lá em Lucas 11, 20, que o pai abraçou. Lá em Lucas foi traduzido como um abraço, mas aqui em Atos os tradutores não quiseram colocar que o Espírito Santo abraçou todos, preferiu colocar que o Espírito Santo caiu sobre todos, mas a palavra é a mesma, o Espírito Santo abraçou. Olha para cá, a maneira como o Pai te abraça hoje, é por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo já está envolvendo você hoje, num abraço celestial, para mudar a sua história. Feche seus olhos por um instante. Aleluia. Eu gostaria de convidar você para ficar de pé por um instante. Quero orar por você, mas antes, quero fazer algo especial nessa manhã. Quero pedir rapidamente a todos os servos e os pastores, eu vou entregar para cada membro da igreja, somente para você que é membro da igreja, trouxe um convidado também essa manhã. Fique com a mão erguida, você vai pegar uma fitinha dessa, nós vamos fazer algo. Rapidamente, todos os servos, bem rápido, se o pastor puder me ajudar a pegar na mão deles, dos servos. Distribua, por favor. Enquanto nós cantamos mais uma vez essa canção, Ele se importa comigo. Servos, podem entregar. Ele se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento, misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições, vou buscar
voz. Aleluia. Olha para cá um instante enquanto o teclado continua tocando. Preste atenção. Eu quero te contar uma história breve. Essa história aconteceu no interior da Inglaterra. Uma família que morava no interior da Inglaterra, ele tinha um único filho. Ele se chamava John. Era um menino tanto quanto rebelde, mas era o único filho desse casal, morava no interior. Ele trabalhava com o pai dele. Mas, à medida que ele foi crescendo e se tornou tanto quanto rebelde, brigava muito com o pai. Sempre reclamava para a mãe: meu pai não me ama, meu pai, eu só trabalho com ele, eu nem posso ir na cidade, e eu me sinto como um escravo. E a mãe dele sempre conciliava, dizia: não, meu filho, não é verdade, seu pai está te ensinando a ser homem, a trabalhar. Mas ele cresceu com essa revolta, e um dia, de uma briga terrível que ele teve com o seu pai, ele decidiu que ia embora de casa. E ele falou: não, eu estou trabalhando aqui há tantos anos, eu quero ir embora, eu quero ir para a cidade grande, me dá um dinheiro, eu vou embora. E a mãe dele falou para ele: não, para com isso, essa briga vai passar, vocês vão se reconciliar. Mas ele mesmo assim decidiu, e o pai deu um dinheiro para ele, e ele foi embora. Foi embora para a cidade grande, tinha uma profissão, começou a trabalhar, que tinha aprendido com o pai. E muitos anos se passaram, mas justamente porque foi morar na cidade grande, se envolveu com drogas, com muitas amizades ruins, e depois de muitos anos perdeu o seu emprego, e agora literalmente não tinha mais nada, estava morando na rua, já mais velho, passando fome, necessidade. Caiu em si, lembrando do seu pai, da sua mãe. Ele pensou, quem sabe, nem sabia se os pais ainda estavam vivos, mas era uma esperança que nasceu no coração dele, e ele tomou uma decisão. Ele resolveu tentar. Ele escreveu uma carta, naquela época ainda se usava cartas, escreveu uma carta para o seu pai. E na carta ele dizia: pai, aqui é o John. Eu sei que muitos anos se passaram. Eu era um jovem rebelde, eu me rebelei contra o Senhor, não compreendi as coisas, vim embora, me encontro numa situação difícil. Não sei se o Senhor me perdoa, não sei. Mas eu gostaria de voltar para casa, se o Senhor me aceitar. Eu vou pegar o trem na segunda-feira que vem, e eu vou em direção à nossa casa. Se o Senhor me perdoa e me aceita, na porta da nossa casa tem uma árvore. Eu imagino que ela esteja aí ainda. Se o Senhor me aceita, coloca um tecido branco ou uma bandeirinha branca nessa árvore, e eu vou entender que o Senhor me perdoa e que o Senhor me aceita. Mas se o Senhor não me perdoa e não me aceita, então o Senhor não coloca, e eu vou entender, e eu vou passar reto, eu não vou descer na estação. Então ele fez as suas malas, e naquele dia ele pegou o trem, e a viagem começou, e ele estava muito ansioso andando naquele trem, de um lado para o outro. Será que meu pai está vivo? Será que o meu pai recebeu a minha carta? Será que ele vai me perdoar? Ele se questionava todo o tempo, e andando de um lado para o outro. À medida que a viagem percorria, ia chegando perto da sua casa. Numa estação antes, ele estava já assim, suando frio, ansioso, sem saber a resposta. E o trem, então, começou a última etapa. Ele sabia que depois da próxima curva, ele já
poderia ver a sua casa. Ia ter a resposta. O coração dele disparou. Ele ficou agarrado na janela do trem, como uma criança ansiosa para ver a resposta. Naquele momento, quando o trem fez a última curva, ele olhou pela janela, ele avistou a árvore. E para surpresa dele, não tinha uma bandeira branca na árvore. A árvore inteira estava tomada de lenços brancos. A cerca da casa estava tomada de lenços brancos. Mas o mais impressionante, tinha 2 velhinhos na porta, seus pais, cada um segurando uma bandeira branca, balançando para o trem, dizendo: nós te perdoamos, nós queremos você de volta. Eu gostaria que você, que recebeu essa fitinha branca, como um sinal de uma bandeira branca, erguesse a mão, essa fita agora, erga ela. Eu quero fazer algo agora. Quero dizer para você que foi convidado para vir aqui hoje. Todos nós, um dia fomos embora. Lá em Adão, fomos embora de casa. Tentamos viver a nossa vida longe. Mas o mundo cruel nos tem esmagado. Mas hoje, o amor de Deus está tocando o seu coração. E talvez você possa estar se perguntando: será que tem chance para mim? Há esperança. Deus me ama. O Senhor mandou um monte de bandeirinha branca para você aqui hoje. Essas bandeirinhas são para dizer: você está perdoado, você é amado, você pode voltar para casa, que tem lugar para você, tem lugar para o meu amor. E eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria que você, que trouxe um convidado, quantos tem um convidado do seu lado, eu gostaria que nós orássemos com ele. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Você crê em Jesus, mas é necessário que você erga a sua voz para entregar a sua vida para Ele. Todos nós nascemos como criatura, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, filhos amados de Deus. Eu quero convidar você para erguer a sua mão e fazer essa oração comigo. Erga a sua mão se você deseja, se você está assistindo também, se você está aqui, se você convidou alguém, chame ele para fazer a oração com você, você que está aqui também, presente. Repita após mim, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu estava longe, que eu sou um pecador e preciso de um Salvador, um Pai. E nesta manhã eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, e eu decido entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu te recebo como meu único Senhor, o meu Salvador, o meu Pai. Entra na minha vida, me faz um filho hoje. Eu quero voltar para casa. Eu creio que o Senhor me perdoa e colocou esta bandeira branca para mim hoje, como sinal do seu perdão, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos fizeram esta oração pela primeira vez? Você fez essa oração em voz alta? Erga sua mão para eu ver, por favor. Você fez essa oração, fica com a mão erguida. Você que fez a oração, muitas mãos erguidas. Gostaria que você, que trouxe alguém aqui hoje, fez essa oração com ele, vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente. Nós vamos entregar. Eu quero fazer mais uma oração com você aqui na frente. E eu quero entregar essa fita branca para você levar. Você vai dar para o seu amigo que você convidou. Você vai levar de lembrança, para você colocar dentro da Bíblia, dentro de um livro, ali na sua cabeceira da sua cama. Podem vir aqui para frente, vem bem para frente.
Os pastores, cheguem aqui para o meio. Podem vir aqui. Os pastores chegam aqui no meio também. Traga a pessoa. Vamos cantar mais um pouco essa canção. Traga essa pessoa aqui. Venha para frente. Você vai entregar essa fita para ele. Nós queremos impor as mãos sobre você. Venha, pode vir. Venha para frente. Nós queremos orar. Os pastores, os amigos.